Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e o Vasco, hein galera, o que aconteceu com o Vasco? O Vasco jogando em casa em São Januário, perde de virada para a equipe do Corinthians, o Corinthians que agora praticamente já eliminou qualquer risco de rebaixamento, 47 pontos para mim não é rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e deixa o Vasco com 42 pontos, né? O Vasco pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, já que a equipe do Bahia, o Bahia é o time que está disputando com o Vasco ali na zona de rebaixamento, o Bahia joga hoje contra a equipe do São Paulo e se vencer, coloca a equipe do Vasco dentro da zona de rebaixamento e vão restar mais duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. E se caso acontecer isso, a equipe do Vasco vai ter que vencer o Grêmio e vai ter que vencer o Bragantino também para poder não voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians conseguiu superar aquela goleada e conseguiu vencer o Vasco de virada. E vamos acompanhar aqui mais um vídeo da imprensa esportiva falando tudo sobre Vasco e também sobre o Corinthians. E deixa nos comentários a opinião de vocês, tudo que vocês acharam sobre essa partida, galera. Vou deixar o link na descrição também, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. E conta pra gente tudo o que aconteceu por lá. Olá, fã de esportes. Vasco e Corinthians jogaram nesta terça-feira à noite em São Januário para um público superior a 20 mil torcedores. O Vasco não perdia 6 jogos, mas em compensação não ganhava do Corinthians há 13 anos, desde 2010. Mas o Vasco foi logo abrindo o placar aos 3 minutos de jogo. Lucas Piton cruzou da esquerda e Pumita Rodrigues, de cabeça, colocou nas redes. Não demorou para o Corinthians empatar o jogo, jogada pelo meio da área, e Juliano tocou para Romero completar. O Vasco voltou a liderar o marcador ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos. Pumita Rodrigues cruzou da direita e o artilheiro argentino Verratti recolocou o Vasco novamente na frente do marcador. Mas o Corinthians buscou o empate e ele aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos. Wagner cobrou escanteio, Lucas Veríssimo desviou e Romero, também de cabeça, fez seu segundo gol. Tudo igual. O Corinthians virou o jogo aos 16 minutos do segundo tempo. Renato Augusto tocou para Moscardo, que dominou e bateu no canto de Léo Jardim. Gol da virada corintiana, primeiro gol do garoto do time profissional. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, o Corinthians sacramentou a vitória com o quarto gol. Em boa jogada de Matheus Araújo, o cruzamento encontrou Giovani, que só escorou para as redes, finalizando o placar. Final, Corinthians se afastando um pouco mais do Z4, 4, e o Vasco de cara com a zona de rebaixamento, 2. Entonces puede pasar de todo, pero lo que le dije a los jugadores y le dije que yo estaba orgulloso de lo que estaban haciendo y que tenemos que tener dignidad y pelear hasta el final, como corresponde. Tenemos que pelear hasta el final. Y yo estoy convencido que Vasco no va a bajar. A gente precisava dar uma resposta para o nosso torcedor depois de um jogo que no final você sente vergonha. E a gente precisava dar uma resposta para nossas famílias e para nós mesmos. Na nossa primeira hora, Bruno, a gente abriu falando com o Corinthians, chamando a Lili pelo lado vencedor, mas agora a gente vai inverter. Vamos chamar o Rafa agora primeiro para a gente conversar sobre e atualizar o Vasco. E, Rafa, é uma situação muito difícil, porque o Ramon ele vai para a coletiva, ele tenta motivar, ele fala que não pode se entregar, mas é isso, uma semaninha para a vida do Vasco ser definida. É muita pressão, né? E essa pressão está caindo em cima no colo, né? Ou nos ombros do Ramon e sua comissão técnica e desse elenco profissional, mas é uma pressão que vem já de muitos anos, né? Se o Vasco tiver o seu sexto rebaixamento, o seu quinto rebaixamento confirmado, será a sexta participação do Vasco na Série B em 15 anos. Ou seja, 40% do tempo nesses 15 anos o Vasco terá passado na segunda divisão. É muito para um clube com o tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. E
há, assim, esse sentimento muito pesado no ambiente do Vasco. A gente percebe, conversando com as pessoas, funcionários, gente do próprio futebol, que a cobrança é muito grande e o temor de uma nova queda também é muito grande, principalmente por não saber o que o presidente Pedrinho, recém-eleito, vai fazer com a própria SAF, uma vez que existe um dispositivo no contrato entre o Vasco e a 777 da possibilidade de uma rediscussão ou mesmo um afastamento da empresa em caso de rebaixamento. Essa cláusula pertence ao contrato entre as duas partes. Em relação ao campo bola, para o jogo contra o Grêmio, pelo menos o técnico Ramon Dias contará com algumas voltas importantes, né? A zaga titular, composta pelo Léo e pelo Maicon. Se nós partimos do princípio que o time utilizado contra o Atlético Paranaense seria um time mais formatado defensivamente ideal, eles ficam à disposição. O Robson Bambu também, que é um reserva imediato, além do Marlon Gomes, sobre quem o próprio Ramon Dias fez referência na coletiva ontem após o jogo, considerando um dos principais jogadores do time, embora não tenha tanta minutagem assim, pelo menos como titular na temporada de 2023, o garoto Marlon Gomes, que recentemente estava machucado. Muita pressão, muita cobrança e uma certeza: o Vasco precisa muito que o São Paulo vença o Bahia essa noite para respirar um pouquinho ainda fora do Z4, mas tem que fazer a parte dele contra Grêmio e Bragantino. O empate coloca o Vasco o empate do Bahia com o São Paulo coloca o Vasco já na zona de rebaixamento. Situação complicada. Muito. O Rafa até falava dessa questão ou a condição em que o novo presidente vai assumir, então, o Vasco, né? Pelo menos do lado do Corinthians, é quase que uma certeza já, não é, Lili? Que o Augusto Melo assume o time na primeira divisão. Sim, sim. Na verdade, assim, Bruno, eu vou falar pela torcida, tá? O que os torcedores falam? Eles ainda não querem cravar que o Corinthians vai ficar na primeira divisão, porque matematicamente não está certo. Porque se a gente puxar um pouquinho, depois daquele jogo contra o Grêmio, teve a data FIFA, o que a gente falava aqui? Bom, o Corinthians tem o Bahia agora pela frente, precisa ganhar porque matematicamente ainda tem chances. Então, se vencer, acaba com qualquer tipo de chance. Aí o Corinthians vai lá e perde de 5-1. O Corinthians teve uma vitória gigante ontem lá em São Januário, mas precisa de mais 2 pontos para ir se garantir de vez na Série B. Então, mais 2 empates nos últimos 2 jogos seria o suficiente. Mas para o Corinthians almejar uma vaguinha aí na Sul-Americana, aí precisaria vencer também. Então, assim, para afirmar 100%, eu não vou assumir essa responsabilidade aqui, porque o próprio torcedor está indo com calma, apesar de estar mais aliviado depois do jogo de ontem. É que com 47, né, e com esse resultado também, né, Mari, ontem, Marra e Breiler, a gente falava que com 47 não era garantido, né? Mas com a derrota do Vasco, eu acho que isso puxou um pouco a pontuação para baixo agora, né? Também acho, porque era um adversário direto. E aí o que aconteceu segunda-feira também, né? O Goiás poderia ser também foi outro que ficou. Bom, a gente tem uns números também do Moscardo na vitória contra o Vasco. Ele fez um dos gols, né? Foi o segundo melhor no quesito duelos defensivos e rebatidas e liderou em bolas recuperadas. Então, comparado com seus companheiros de Corinthians, né? Então, claro, ajudando muito na marcação e sendo importante na hora de fazer aquele gol que deu uma sobrevida para o Corinthians e coloca ele na frente também. Grande notícia, no placar, né? O Mano até foi... Ele valorizou o Luxemburgo, né? Exatamente, esse é o ponto. Na entrevista coletiva, porque também era muito fácil ficar colhendo os louros, porque muita gente ia acabar engolindo, né? É verdade, Mano. Mas ele foi honesto ali, né? Assim. É que aí existe um elogio correto, mas existe o protecionismo do Mano também, né? Em querer valorizar os treinadores brasileiros e querer cutucar os treinadores estrangeiros. Porque se fosse um treinador estrangeiro que tivesse deixado o Corinthians nessa situação, o Mano certamente diria que o trabalho estava esculhambado. Como foi um treinador brasileiro, ele procurou buscar alguns pontos positivos. Até porque, do ponto de vista tático... Bandeira desse processo, né? O que é? O Mano é o porta-bandeira dessa causa. Exato. Até do ponto de vista tático, o Vanderlei não deixou um legado para o Corinthians. Mas, de fato, no momento difícil da temporada, em que o Corinthians precisou encontrar alternativas, ele teve o mérito de proporcionar oportunidades a jogadores que ninguém estava enxergando. O Moscardo era um deles, Matheus Araújo passa a ganhar mais espaço, Giovani. Então, jogadores que ontem também tiveram participação importante. Então, por esse lado, o Corinthians precisa valorizar a passagem do Vanderlei e nada mais digno da parte do Mano também de reconhecer. Eu acho, só como contexto histórico...
eu acho que poucos fariam o que o Vanderlei fez. E essa é uma característica da carreira dele, né? De dar oportunidade para jovens jogadores, tudo. O Palmeiras mesmo aproveitou de vários que ele lançou. Eu não acho que o trabalho estava bom, mas eu acho que poucos teriam a coragem que ele teve também de lançar, e acabou dando um caixa legal para o Corinthians, né? Sim, opa. Outros que já saíram, o Murilo tem sido titular no Nottingham Forest. Ô Lili, e na entrevista coletiva o Mano ele ainda fala sobre dar talvez um pouco mais de oportunidades a esses garotos, agora que joga sem pressão, né? Porque uma coisa também é você colocar esses garotos em momentos de jogo contra o Vasco, São Januário, valendo a vida, e eles corresponderam. Agora com uma pontuação mais tranquila e com esse número de vitórias também, esses jogadores conseguem jogar com menos peso nas costas, né? Mari, ele deu a entender isso ontem na coletiva de imprensa, né? Quando falou que em um jogo tão complicado como esse, você coloca os mais jovens, eles dão um retorno, então indo um pouco mais pressionado, né? O Corinthians tira um peso das costas aí no jogo contra o Inter, no jogo contra o Curitiba, ele deve dar chances aí aos mais novos, quem sabe começando como titulares, porque ontem ele preservou ali os titulares que ele vem utilizando, fez modificação tática, né? No esquema ali, ao invés de começar com 3 zagueiros, que deu mega errado contra o Bahia, começou com uma linha com 4 defensores, mas o que ele deu a entender é que esses jovens terão mais chances. O Moscardo já vem tendo chances, né? Há algum tempo, principalmente com o Luxemburgo no comando, mas agora ele quer dar mais chances para esses outros jovens, Matheus Araújo, o próprio Giovani, que pouco jogou no profissional nessa temporada e ontem foi decisivo em campo, então o Mano agora vai optar por eles nessas últimas rodadas restantes. Mas a gente está vendo jogadores mais experientes e importantes, né? O Juliano, acho que é um deles. Sim, cresceu. E o Romero, impressionante, né, Mar? O número de gols que ele está fazendo. Eu repito, no sem a bola dele, que era a grande característica, inclusive, né? No lance do primeiro gol, ele bobeou. Esqueceu da marcação, largou, foi lento. Mas, e olha, esse gol, a gente viu parte desse gol nos outros gols do Romero. Contra o Atlético mesmo, ele se antecipa, era uma bola direta, mas ele aparece na frente da defesa e cabeceia. Ele tem conseguido fazer esse tipo de gol. É uma jogada que o Mano tem trabalhado. E a gente está vendo também a comemoração do Moscardo, depois o Giovani também sacramentando a vitória. E é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que são os jogadores jovens, não foi Yuri Alberto, não tem sido o Yuri Alberto o jogador recuperado pelo Mano, né? É a confiança que ele tem dado para o Romero quando acabaram então os melhores momentos. A gente tem até uma tela dele. Tem sido esse o jogador que o Mano conseguiu alavancar mais nessa reta final. Ele tem alavancado alguns poucos jogadores, até passado confiança para os caras mais experientes que têm sido muito questionados. Fagner, Gil, que não jogou ontem, Fábio Santos. Ele defende os jogadores ontem, mas se a gente analisar o jogo mesmo, que o Corinthians produziu, como foi a partida, novamente não foi um grande jogo do Corinthians. Por mais que tenha feito 4 gols, por mais que tenha finalizado até um grande volume jogando fora de casa, mas foi um jogo em que contou com a benevolência do seu adversário, até pelo anímico do Corinthians. O Mano tem o mérito de ter juntado os cacos depois de uma goleada, até um mérito parecido com o do Marcelo Fernandes no Santos, depois daquele 7-1 para o Internacional, então conseguiu estancar, virar a página, mostrar que foi um ponto fora da curva, mas em termos de jogo, ainda não foi um Corinthians envolvente. As poucas boas notícias para o torcedor corintiano são os garotos da base, que você consegue enxergar alguma perspectiva, alguma esperança de futuro, e pode ser que essa esperança dure pouco. O Moscardo, por exemplo, pode ser que saia na temporada que vem, nem jogue tanto tempo assim pelo Corinthians. Então, o corintiano hoje, apesar dessa vitória, apesar do alívio, tem pouca coisa para se apegar para o ano que vem. Precisa de uma reconstrução grande, até mesmo em termos de elenco. Ô Mário, como é aquela história do Vasco que você falava ontem também, de ganha de todo mundo... Ganha todo mundo não, né? Mas acumula bons resultados. Tem jogos de invencibilidade. Eu falei, tem alguém roubando os pontos do Vasco. E aí a gente elogia o trabalho do Ramon, a gente elogia o Verratti, a gente elogia o envolvimento da torcida e não vai servir pra nada isso? Ô Rafa, o Bruno, ele tem falado aqui sobre uma tortura com o Botafogo, né? Do Botafogo nos jogos. Que ele chega a fazer o gol, dá esperança pro torcedor e aí não consegue o resultado. E eu acho que o Vasco também entra nessa tortura, claro, na parte de baixo da tabela, que é o seguinte. Ontem eu brinquei que estão roubando os pontos do Vasco. 6 jogos invictos, não sei o quê. Se olhar na tabela, tá um ponto da zona.
Agora, com a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento, e é isso, um time que está em paz com a torcida, ou estava em paz com a torcida, confiança com o treinador, os jogadores, não tinha nada num clima muito desesperador. E 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco pode cair. Isso para mim é tortura também. Pois é. Não, acho que o Botafogo e o Vasco eles torturam sim os seus torcedores, por razões diferentes, circunstâncias um pouco parecidas em alguns momentos, bem opostas em outros momentos. Tem um grande amigo meu, jornalista, aqui no Rio de Janeiro, viu, Mário, Marra, Brilha e Bruno, que diz o seguinte: o torcedor de futebol, ele tem em média 15% de alegrias com o seu time e 85% de tristezas, preocupações, tensões. Eu acho que esse percentual ele já foi estático em algum momento na história. De alguns anos para cá, ele passou a ter variações, dependendo da instituição. E no caso específico do Vasco, a variação é para menos. O torcedor do Vasco hoje não tem 8%, se muito, de satisfação, de alegria, de um momento de euforia. Se você pegar os 365 dias úteis, né, de uma temporada inteira, e aí tirar aí as férias e tal, 2 meses, sobram aí mais ou menos uns 300 dias, o torcedor do Vasco fica feliz no máximo 20 dias, 22 dias. Não chega a 30%, não chega a 10%. Isso é uma amostragem verdadeira. E é uma coisa que vem acontecendo de ano após ano. Então, agora que virou SAF ano passado, a expectativa seria que o resultado final fosse diferente. Se não for, que é o que parece ser a tendência de momento, pode ser que o futebol do Vasco seja resetado pela 6ª vez. E aí, ou seja, o que é resetar o futebol? É mandar todo mundo embora. É mandar embora o Ramon Dias da comissão técnica, é mandar embora o Paulo Brax, é mandar embora os jogadores quase todos. Chegou o novo presidente, que é do futebol, que é o Pedrinho. E se fizer isso, vai estar errado pela 6ª vez. Porque não é porque o Vasco vai cair, ou pode cair, que tudo deu errado. É esse imediatismo, essa coisa passional, essa leitura muito baseada em extremidades. Acho que isso faz com que as coisas atrapalhem ainda mais sempre esse sorrimento do Vasco. Volte algumas casas, mas talvez não todas ali no tabuleiro. A gente vai falar sobre isso, mas não abandona o jogo, né? Então, e é um ponto bem interessante que você levanta, Rafa. Antes só, o Marra vai... Galera, essa é a situação do time do Vasco, galera. Vasco caindo pra Série B é muito ruim, né? O Vasco tem melhorado muito no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, galera. Assim, minha opinião, seria até injusto o Vasco cair pra 2ª divisão. Não faz sentido, não faz. Você vê que o Vasco tem melhorado no campeonato e mesmo assim ainda tá correndo o risco de cair. Não faz sentido. Não é o que o torcedor do Vasco espera. Não é, o torcedor espera que o Vasco saia da situação, que no próximo ano tenha um planejamento melhor, que a equipe consiga aí, quem sabe, até brigar por coisas melhores, né? Há muito tempo que o torcedor tem cobrado isso, né? Porque o Vasco nos últimos anos tem sido muito complicado e agora a tabela do Vasco é difícil, porque se o Bahia vencer, o Bahia vai deixar o Vasco numa situação muito delicada, porque o Vasco vai ter 2 jogos difíceis, Grêmio e Porto Alegre, depois a equipe do Bragantino. Independente de ser em São Januário, é jogo difícil, e vencer o Grêmio também fora de casa é um pouco difícil, apesar do Grêmio não estar numa boa fase, é difícil. É difícil. O Corinthians, praticamente, na minha opinião, não vai ser rebaixado 47 pontos. O próximo jogo do Corinthians não é jogo também fácil, na minha opinião, é contra o Internacional, independente de ser na Neoquímica Arena, é jogo difícil, e vai fechar o campeonato jogando contra o Coritiba. Por isso que eu digo que a equipe do Corinthians não vai ser rebaixada, porque a diferença de pontos do Corinthians pro Vasco já é um pouquinho grande. Se você olhar a tabela, o Corinthians chegou a 47, o Vasco tem 42, são 5 pontos, 2 jogos. Então, por isso que eu falo que é mais difícil o Corinthians ser rebaixado, muita coisa. Agora a equipe que está mais em risco aqui é a equipe do Vasco, porque o Bahia joga na rodada. Se o Bahia vencer, joga o Vasco para baixo, o Bahia chega a 44 pontos e joga o Vasco numa situação de risco. Porque o Santos, olha só como que é ingrato o Campeonato Brasileiro, é muito complicado. Santos joga na rodada. Se o Santos vencer, o Santos chega a 46. O Vasco chega a 42, o Bahia chegaria a 44. O Vasco estaria 2 pontos atrás de todos esses times, faltando 2 rodadas. Aí eu falo pra você, o Vasco, se tudo acontecer errado, o Vasco pode ser rebaixado ainda na próxima rodada. Absurdo isso, absurdo.
Absurdo que tá acontecendo. A equipe do Vasco joga. Ah, ficou uma sequência sem perder e mesmo assim tá na parte de baixo. Parece que a pontuação não sobe. É porque o Vasco estava com 31 pontos. Conseguiu dar aquela arrancada, chegou a 42. Entendeu? É por isso que ainda o Vasco está nessa situação. Mas ainda dá tempo. Tem 2 jogos para jogar. Se conseguir pontuar e torcer pro Bahia não vencer esse jogo, o Vasco não entra na zona de rebaixamento, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham que o Vasco vai cair. E o Corinthians, hein? Será que o Corinthians realmente se livrou de vez de um possível rebaixamento? Agora a briga do Corinthians é sul-americana? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, galera, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.